Olá, consumo eficiente de energia é connosco e é consigo. É só energia. No Só Energia de hoje, vamos esclarecer algumas dúvidas acerca das opções bi-horária e tri-horária no consumo de energia. Fomos à procura de boas práticas empresariais, ambientais e energéticas e também temos sugestões para navegação na net. Mas para já acompanhe a conversa da Sónia Borges com o Luís Oliveira na Antena 3. Luís Oliveira é o nosso convidado de hoje. Luís, obrigada Olá, por teres participado então neste programa. Luís, o teu percurso anda muito à volta sempre da música, quer através da rádio, quer através da televisão. Foi assim que tu imaginaste que seria a tua vida profissional? Não, eu nunca perdi muito tempo a imaginar muita coisa. Eu costumo dizer que agora sou um bocadinho como aquelas crianças que vão para uma loja de brinquedos e depois podem começar a trabalhar lá, não é? No início começou lá pela informação mais séria, digamos assim, eu não gosto nada desta palavra, mas pronto. Depois acabei por dar o salto para o entretenimento e nessa área mais na música, e acabou por ser um gosto pessoal que se tornou profissional a partir de certa altura, e isso é ótimo porque não dás tanto quando estás a trabalhar, não dás quando estás a perder tempo a ler, a ouvir isto e mais não sei o quê, nem parece tanto trabalho porque é uma coisa que tu gostas tanto, que acaba, mas nunca foi nada muito programado. Eu evito programar. Naturalmente a tua vida foi trazendo até aqui. Vim para aqui, para este lado. Mas tu vieste do Porto, não é? Sim, do Porto. Já estou a viver em Lisboa há 6 anos. Comecei a trabalhar em 2000, na altura na Rádio Nova, ainda nos cruzamos lá nos corredores. Depois passei para o que era na altura a NTV, agora é a RTPN. Entretanto, pelo meio fui também colaborando com a Rádio Universitária do Minho, até que vim para Lisboa há cerca de 6 anos colaborar com a RTP. Depois, passado 2, 3 anos, vim também para a Antena 3. Vamos agora entrar mais na área deste programa. Consideras-te um cidadão eficiente? Já me considerei menos. Eu confesso que até há uma série de anos atrás, um par de anos atrás, não tinha muitas preocupações, e acho que programas como este e também estar rodeado de colegas que começaram a fazer coisas parecidas com a que tu estás a fazer hoje, ajudaram-me a abrir a pestana, digamos assim. E para além disso, eu acho que isso é uma boa dica nos tempos que corremos, a carteira também, ou seja, a partir do momento em que eu passei a pagar as minhas contas, eu comecei a perceber que havia maneira de as tornar também elas mais eficientes. Quando entraste na fase adulta, digamos assim. É, por aí, eu gosto, é um bocado uma fase também da negação para mim, que eu preferia não ter entrado nela, mas de facto acho que quando nós sentimos as coisas na carteira, às vezes abrimos os olhos para situações que nos ajudam a perceber que podemos ser mais eficientes em termos de ecológicos e ambientais. Isso também é bom para as pessoas, porque às vezes acham que estão a fazer apenas um bem para o meio ambiente e que não têm um retorno óbvio, mas tem. Escolher a tarifa correta de eletricidade depende essencialmente das necessidades de consumo de cada utilizador. Os tarifários disponíveis no mercado dividem-se em 3: o simples, o bi-horário e o tri-horário. Se optar por estes 2 últimos e se alterar alguns horários de consumo de aparelhos mais potentes, poderá poupar num ano cerca de 100 euros. As tarifas bi- e tri-horárias diferenciam-se da tarifa simples por apresentarem uma faturação variável por período do dia ou dia da semana. Existem 3 períodos diferentes: o período fora do vazio, ou cheias, comum aos 3 tarifários, o período de vazio, comum ao bi- e tri-horário, e o período de ponta, que apenas se aplica ao tri-horário.
Os valores do quilowatt-hora no período de vazio são mais baixos na tarifa tri-horária do que na bi-horária. No entanto, o período de ponta é mais caro do que todos os outros, incluindo o da tarifa simples, obrigando assim a que cada utilizador que escolheu a tarifa tri-horária oriente os seus consumos para os horários económicos. Como saber se compensa mudar de tarifário? De uma forma geral, as horas de vazio correspondem aos períodos noturnos e fins de semana. Partindo do princípio que o seu consumo anual ultrapassa os 3.000 kWh, se desviar 16% dos seus consumos para os períodos económicos, a mudança para estas tarifas vai-lhe ser mais rentável. Para tirar mais dúvidas quanto ao tarifário a escolher, consulte o seu operador de energia elétrica ou os simuladores disponíveis no sítio da internet da entidade reguladora dos serviços energéticos. Seja eficiente. Poupe energia. No meio onde te moves, na rádio e na televisão, consegues ter este tipo de preocupações no dia-a-dia e, no fundo, torná-las reais? De que forma? Sim, olha, na rádio, como dizia, há colegas meus que são militantes nessa área e quase que nos evangelizam, digamos assim, nessa área. Por exemplo, eu hoje imprimo muito menos folhas do que imprimia. Descobri também que é melhor para mim, ou seja, quando o texto vai ter que ser rasurado, tendencialmente se tiveres um papel, vais imprimir outra vez, vais rasgá-lo e vais imprimir outra vez. Quando te habituas a trabalhar com o e-mail ou com um documento Word, acabas por seres tu a rasurar no teclado, não tens que voltar a imprimir. Aqui na rádio também temos papel reciclável lá em cima na redação, que é muito usado também pelas pessoas e como eu te digo, eu acho que há aqui uma espécie de mini exército que vai aos poucos tentando sensibilizar as outras pessoas para que tenham esse tipo de cuidados. Na minha vida pessoal, e deixem-me adiantando já alguns passos na conversa, eu acho que houve uma mudança grande também. Eu há uns tempos, e por questão de comodidade apenas, comprei uma scooter uma vez, para na altura. E era só uma questão de comodidade. Acontece que, para além de ser muito mais económica, barata, tem o lado também da ecologia, e eu aconselho a toda a gente, sobretudo quem se move nas grandes cidades. Já participaste em algum tipo de ação de âmbito ambiental ou não? Já algumas aqui com o apoio, digamos assim, institucional da RTP, que me convidaram. Eu não sou muito de dar a cara nessas situações, para começar, a gente bem mais conhecida e que tem um poder bem maior. E depois porque muitas dessas iniciativas às vezes têm um propósito que eu não me acho exemplo suficiente para, não é? Nesse caso, como às vezes se pede é que se sensibilize, e mais do que seja exemplar é que sensibilize. Eu lembro-me de uma que teve a ver precisamente no fundo, com uma vida mais saudável, com a prática de desporto, que é uma coisa que eu também, em tempos, fui um atleta. Em tempos fui um atleta, mas já lá vai muito tempo. Aí sim, nesse tipo de coisas, sempre que posso, acho que também faz parte da nossa profissão, não custa assim tanto, antes pelo contrário, nós temos tantos privilégios na nossa profissão que fazer esse tipo de coisas não custa mesmo nada. Duas sugestões para a internet. O sítio da Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo e os projetos de iluminação sustentável que têm em curso, e ainda o serviço Mob Car Sharing, uma solução rumo à sustentabilidade com respeito pelo seu conforto. A informação presente no site da Ariana Tejo está classificada de forma a dirigir melhor a pesquisa do visitante. Existem 4 áreas distintas que podem orientar a sua visita. Ambiente, energia, mobilidade e sensibilização são as áreas de atuação de diversos projetos desenvolvidos, como, por exemplo, a educação ambiental, a integração de boas práticas ambientais nos municípios, instalação de sistemas solares térmicos em piscinas e pavilhões municipais. Encontramos ainda 2 projetos de destaque no que diz respeito à iluminação eficiente. O primeiro consiste na substituição das óticas semafóricas com lâmpadas incandescentes por óticas LEDs. Esta medida, além de contribuir para as metas europeias de reduzir em 20% as emissões de CO2, possibilita reduzir os custos energéticos e promover uma boa prática ambiental junto dos cidadãos. Com esta medida, espera-se atingir uma poupança energética na ordem dos 70% e divulgar o município enquanto modelo de boa prática.
O projeto Ilumap consistiu na intervenção nas redes de iluminação pública com o intuito de substituir as lâmpadas de vapor de mercúrio por lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão. Foi implementado em 8 municípios e podemos consultar a poupança resultante desta troca. O Mob Car Sharing é um serviço de aluguer de automóveis à hora. Aceda a mobcarsharing.pt e consulte as características deste serviço promovido pela Carris, que lhe permitirá usufruir de uma viatura, fazendo o pedido e reserva através da internet ou telefone, ficando esta disponível no minuto seguinte. No sítio do Mob Car Sharing, tem a possibilidade de se registar, conhecer todas as vantagens económicas e ambientais desta mobilidade de aluguer e conhecer o tarifário em vigor. Confirme com detalhe como funciona o serviço de car sharing, qual a frota e parques disponíveis. Existem condições específicas para particulares e para empresas e ainda a oportunidade de, enquanto empresa, estabelecer protocolos. Logo na página inicial e a todo momento, tem acesso ao contacto telefónico para reservas, à possibilidade de aderir a campanhas especiais e consultar as últimas notícias do serviço. O Mob Car Sharing é mais uma alternativa de mobilidade no caminho da sustentabilidade. Quero convidá-lo agora a visitar connosco duas empresas de setores de atividade distintos, mas que têm pelo menos um ponto em comum. São exemplos de boas práticas energéticas e ambientais. As empresas, como parte integrante da sociedade que são, têm que se adaptar à evolução e ao estilo de vida de cada organização civilizacional. No sentido de sensibilizar as empresas para a ecoeficiência, o BCSD Portugal, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, promove junto das mesmas as ideias de que o tecido empresarial poderá ser o motor de uma mudança na direção da inovação e responsabilidade social. Do Conselho, atualmente, são 137 empresas, o que também para nós é relevante, uma vez que o Conselho foi criado com 36, ou seja, das 3 empresas que promoveram a sua criação, a Sonai, a Simpor e a Soporcel, que foram as 3 empresas que lançaram esta ideia, ao qual se juntaram mais outras 33, ou seja, do grupo inicial 36, atualmente temos mais 101 empresas do que esse grupo nacional. As empresas, e é isso que nós advogamos, é isso que nós procuramos transmitir, as empresas devem avaliar exatamente qual é que é a sua resposta, o que é que tem significado para si, o que é que tem importância dentro do seu modelo de negócio, dentro dos impactos que a sua atividade causa, e aqui podemos estar a falar de impactos ambientais negativos, ou podemos estar a falar de impactos sociais positivos ou outro tipo de impactos. Há aqui a necessidade das empresas identificarem o que é relevante para si e a partir daí começam a responder. Em termos da resposta das empresas, eu posso lhe dizer que, referindo a 2002, eu tenho a impressão que nós temos 2 ou 3 relatórios de sustentabilidade no nosso registro dos nossos associados e este ano já estamos a chegar perto dos 60 relatórios de sustentabilidade. E como tal, evidentemente que o relatório de sustentabilidade é o resultante das políticas que tem desenvolvido e por isso aqui o que acontece é que na verdade as empresas começam a responder, algumas reportam mais tarde, outras reportam mais cedo, mas se utilizarmos o relatório enquanto indicador podemos ver um crescimento e que neste caso terá uma função multiplicadora relevante. Como exemplo de empresas que seguem o modelo da eficiência energética e sustentabilidade, fomos conhecer as adaptações levadas a cabo pelo Ipanema Park e pela Mabera. Em novembro de 2008 iniciou-se uma obra, era uma obra que consistia em isolar acusticamente e termicamente o edifício. Tratou-se de colocar uma cobertura por cima do edifício, uma primeira fase de cobertura com uma resina e a seguir criar-lhe uma caixa de ar e esse material que é comumente chamado alucobond. É um material de alumínio
que leva uma resina no meio e que permite criar uma caixa de ar e uma ventilação. Os ganhos foram imediatos, segundo o parecer técnico do arquiteto, 60% a 70% de energia menos consumida, porque a partir do momento em que é isolado não é preciso aquecer tanto. É preciso reparar que estamos à beira-mar, ora temos uma grande exposição solar, ao mesmo tempo temos uma grande exposição no inverno ao vento, à chuva, e o facto da configuração antiga do edifício fazendo-nos gastar imensa energia no verão para arrefecer o edifício por causa do sol que incidia sobre a superfície envidraçada, e no inverno era o contrário, gastava-se nem vou dizer quanto, mas a energia, os gastos energéticos para manter o edifício aquecido eram brutais, com efeitos muito variados, porque havendo vento, etc., havia muitos problemas de isolamento. Fizemos uma parceria chamam-lhe o uplamping, no fundo era a substituição da iluminação existente, dos pontos de luz existentes, por uma iluminação mais eficiente. Ou seja, sem ser necessário fazer intervenções de fundo a nível elétrico, alterações das estruturas das redes elétricas existentes, substituindo os pontos de luz, nesse caso o lobby é o mais flagrante porque é o que tem mais por metros quadrados. Conseguimos substituir todas as lâmpadas, cada lâmpada que estava aqui gastava 35, 70 watts em média, e passam a gastar 4. Isto tem um ganho imediato porque primeiro consegue-se ter tudo aceso e é um maior conforto visual. O lobby à noite está completamente iluminado, coisa que antigamente por razões energéticas acabávamos por não iluminar na totalidade. Tem outra coisa muito a favor, é que duram 5 anos, ou seja, desde que aqui foram colocadas nunca nenhuma foi substituída. Temos a avaria de uma lâmpada no total de 2.700 que pusemos, ou uma coisa assim, uma lâmpada que está variada e está sob garantia, ou seja, vamos devolver e vão-nos dar uma nova. A única intervenção sobre a qual temos dados é sobre a intervenção feita a nível de iluminação. Porquê? Porque houve um acompanhamento antes da intervenção, houve um levantamento do que se gastava, como se gastava, etc. E atribuiu-se, conseguiu-se até fazer um bom trabalho, conseguiu-se atribuir muito bem o que era gasto em termos de iluminação, e depois houve um monitoramento dos gastos pós-intervenção. E a esse nível é brutal as diferenças, equivalente a 16 mil árvores. Convém ver isso em árvores, temos uma noção mais precisa da nossa ação, visualizamos-la melhor. A Mabera é uma empresa têxtil que existe desde 1973. Fazemos tingimento e acabamento de malhas e, naturalmente, a atividade que desenvolvemos é uma atividade com impactos no ambiente bastante significativos. E, portanto, foi surgindo desde sempre as preocupações com o ambiente e com a energia. Uma primeira fase muito importante foi a formação, a sensibilização inicial dos colaboradores para aquilo que era esperado obter e de que forma eles podiam contribuir para que obtivéssemos os resultados que pretendíamos. As medidas de eficiência energética adotadas pela Mabera dividem-se entre a redução do consumo de eletricidade pela adoção de variadores de frequência nos motores de grande consumo, quer a redução do consumo de energia pelo aproveitamento do calor dos processos. No processo de tingimento, o processo úmido, introduzimos a água à temperatura ambiente e aquecemos-la com vapor até à temperatura do processo. Antes de descarregar o banho, depois do tingimento, retiramos uma grande parte desse calor que armazenamos em água, que são guardadas em tanques e fornecidas à temperatura à tinturaria já a uma temperatura mais elevada para reduzir a fatura de energia.
numa outra máquina, na Râmula 2, utilizamos esse mesmo calor das emissões gasosas para fornecer de novo calor ao processo produtivo, reduzindo também a quantidade de gás que temos que queimar para aquecer o processo. A utilização da cogeração possibilitou-nos produzir vapor e água quente sem recorrer à queima de combustíveis, utilizando apenas o calor emitido pela cogeração. E permitiu-nos reduzir as perdas de energia na transformação de baixar a média tensão para a baixa tensão que utilizamos aqui no nosso processo. As motivações que levaram à implementação destas medidas centram-se muito fortemente na redução da fatura anual, mas também na redução das emissões de CO2 para a atmosfera. Daí termos adotado também uma caldeira de biomassa, onde produzimos todo o vapor que não obtemos na cogeração. Estimamos hoje que temos uma redução de cerca de 400 mil euros por ano com as diversas medidas que adotamos no nosso processo produtivo. A ideia inovadora que trago para hoje é uma pilha recarregável. Chama-se USB Cell, porque se carrega em qualquer porta USB. Tira-se esta tampa, aparece o conector, liga-se a um computador, a um laptop, a uma consola ou a um teclado. Assim que estiver carregada, tapa-se e usa-se como qualquer outra pilha. Tem a vantagem de dispensar pilhas alcalinas e mesmo de dispensar a compra de um carregador, portanto é só economia. Luís, agora em jeito de conclusão, gostava que deixasses um conselho ou uma ideia para as pessoas, no fundo, seguirem. O que é importante? Olha, eu vou deixar um conselho para a malta nova da nossa idade e vou voltar a bater nesta tecla, porque nós temos esta ideia, vem aí tempos que trazem algumas nuvens de facto no horizonte. Eu acho que há muita gente da nossa idade que passa por algumas dificuldades porque não tem emprego, não tem um emprego estável ou porque não ganha assim tanto no emprego, e há um lado da sustentabilidade que não tem só a ver com o futuro. Ou seja, eu não me preocupo muito esta história de estamos a dar cabo do planeta. Realmente estamos, mas estamos a dar cabo de nós. O planeta vai ficar cá, pode não ser igual, mas vamos nós mais depressa embora do que o planeta. Agora, há aqui este lado que é isto vale a pena, mais não seja até pelo aspecto financeiro, e acreditem, ao fim do mês, 2, 3, 4, 5, 6, eu acho que há uma espécie de contentamento. Há recompensa. Há uma recompensa que não é só, neste caso, material, mas acho que nós nos sentimos melhores. Claro. Eu não sei explicar isto, mas é verdade. A certa altura, quando começas a reciclar, quando começas a perceber que foste deitar e não deixaste a televisão com a luzinha do stand-by ligado, mas desligaste-a mesmo e percebeste que não deixaste nada que não fosse necessário ligado, além do despertador, isso deixa-me ligado, senão ele não toca no dia a seguir. Eu acho que nós começamos a sentir-nos melhores connosco, não é? E isso é ótimo porque também às vezes passamos umas fases em que esta é uma fase que é normal que os níveis de autoestima não estejam tão altos como deviam estar ou como podem estar, e se nós nos sentimos bem com estas pequenas coisas, eu acho que ajuda sempre a alguma coisa, não é? Não será a santa panaceia, mas há de ajudar em alguma coisa, certamente. Está completa esta edição do Só Energia. Conte connosco no próximo programa, que nós contamos com a sua contribuição no consumo eficiente de energia.